Enquanto isso, a temperatura do discurso da OTAN contra a Rússia não parece querer esfriar, principalmente se temos alguém que joga mais gasolina no fogo. Claro que eu estou falando das declarações do secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg. Ele afirmou que permitir que a Ucrânia use armas ocidentais de longo alcance para atacar o território russo não seria uma linha vermelha que levaria Moscou a escalar o conflito. Segundo Stoltenberg, o presidente russo Vladimir Putin já traçou diversas linhas vermelhas no passado, mas não escalou a guerra diretamente contra a OTAN, principalmente porque sabe que a aliança é a mais poderosa do mundo e que uma guerra nuclear não pode ser vencida. E aí, você sentiu o nível da provocação? Bem no estilo que costuma resultar em uma cadeirada, se é que você me entende. Bom, quem respondeu à provocação foi Dmitry Peskov, o porta-voz do governo russo, que classificou a posição de Stoltenberg como provocativa e perigosa. Ele sugeriu que o desprezo pelos avisos de Putin é míope e amadora e poderia aumentar o risco de uma escalada mais séria. O risco é claro. Figuras importantes na Rússia já insinuaram que o uso de armas nucleares não está fora de consideração se as forças ucranianas começarem a atacar profundamente dentro do território russo. A gente pode até não parecer, mas a situação é realmente grave e perigosa. Eu diria, sem nenhuma dúvida, que o risco de uma guerra nuclear está em seu ponto mais alto desde o fim da Guerra Fria. E isso se deve, em grande parte, à falta de estadistas que estejam à altura de seus cargos. Estamos falando da Ucrânia, mas a situação de crise não para por aí. Tensões crescentes no Oriente Médio, com o Irã potencialmente acelerando seu programa nuclear e a Coreia do Norte expandindo seu arsenal, também contribuem para o aumento desse risco global. Além disso, se Donald Trump vencer um segundo mandato, existe a possibilidade de que os Estados Unidos retomem os testes nucleares, como sugerido por Robert O'Brien, seu conselheiro de segurança nacional. Essa situação, gente, representa um desafio às regras e tabus que impediram o uso de armas nucleares desde 1945, após os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki. No entanto, essa ordem nuclear, que se apoia em tratados como o Tratado de Não Proliferação Nuclear, o TNP, de 1968, e o Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares, o CTBT, de 1997, está se erodindo. Líderes imaturos e sem vocação diplomática, sejam eles autoritários ou democráticos, estão minando as normas internacionais, incluindo aquelas que limitam o uso de armas nucleares ou as que proíbem financiamento a países que perpetram com esses recursos crimes contra o direito humanitário. Se alguém quebra uma norma e não é punido por isso por ser membro permanente do Conselho de Segurança, abre precedente que torna essa exceção ilegal regra quase que costumeira. E quando se trata de segurança nuclear, a coisa é mais grave ainda. O grande risco aqui é a possibilidade de que essas normas, que até agora evitaram o uso de armas nucleares em conflitos convencionais, comecem a colapsar. Em outubro de 2022, a Comunidade de Inteligência dos Estados Unidos estimou que o risco de uso nuclear na Ucrânia poderia chegar a 50%. Isso nos dá uma dimensão da incerteza que está crescendo. Se as normas nucleares continuarem a enfraquecer, o mundo pode se tornar muito mais perigoso. O aumento de testes nucleares, por exemplo, traria consequências humanitárias e ambientais devastadoras. Um exemplo claro disso é o teste nuclear americano de 1954 no atol de Bikini, nas Ilhas Marshall, que vaporou 3 ilhas e causou contaminação em várias outras, além de problemas de saúde graves, como tumores na tireoide. Mas o que está em jogo? Se esse tabu nuclear for quebrado e as armas nucleares voltarem a ser testadas ou usadas, as consequências seriam catastróficas, especialmente com os conflitos regionais se multiplicando pelo mundo. É um cenário bem sombrio, gente, que reforça a urgência de revitalizar os esforços diplomáticos para preservar as normas que têm protegido o mundo desde o fim da Segunda Guerra Mundial.